História dos Jedi é uma série antológica que vem em 6 curtas na primeira temporada para debater como que 2 Jedi contestadores podem nos fazer pensar um pouco diferente sobre República, Senado e os entraves do Conselho Jedi. Eu vou falar sobre cada episódio no modelo que muitos já estão acostumados, ou seja, cada historinha terá aqui uma resenha rápida e todas serão dispostas aqui no menu do YouTube. Você pode ir assistindo episódio a episódio e aí você vem cada episódio para cá. Ou pode assistir toda a série e depois vem aqui no vídeo. Mas tem spoilers, então é importante primeiro assistir lá a série e depois voltar pra cá. O critério é contigo. Peço só que deixem aquele like logo de cara e, se possível, se inscreva no canal. Vai ajudar muito. E vamos lá aos papos, que é isso que interessa pra quem clicou nesse vídeo aqui, não é verdade? Ou não? Partiu. Vida e morte. Ahsoka é uma personagem importante demais pro novo Star Wars. Ela traz a pureza dos Jedi e a rebeldia dos Jedi que poderiam fazer a diferença antes do Império chegar ao poder. E esse episódio traz essa origem natural, orgânica e de certa forma um pouco clássica da Ahsoka como uma escolhida pela Força e, mais do que isso, salva de maneira inerente pela Força. Um aspecto importante da Força que Yoda fala pro Luke lá no episódio 5, é essa conexão constante e imponente com a natureza. Não é necessariamente algo que se constrói, a Força, é algo que se sente, é algo que se vive. Pela jornada conhecida de Ahsoka, é interessante ver como ela mesma, antes de ter conhecimento de certos elementos ali que está dentro de si, já os sentia e já se deixava ser guiada por isso. A sua intuição sempre foi muito forte. Antes de vários Jedi importantíssimos, Ahsoka, ela já nutria muitos sentimentos confusos para com a Ordem, para com o Conselho, para com o Senado e para com a política no geral de Coruscant. Sabendo da sua origem, fica isso muito mais potente, né? Porque vem a sensação pra gente de que talvez, apenas talvez, todos os Jedi recentes que conhecemos, Ahsoka seja muito sui generis, assim, muito única, né? O próprio Obi-Wan demora a enxergar coisas que a própria Ahsoka já vinha enxergando. Podemos dizer que o Yoda ali, tentando prever ou entender esse futuro turvo, também. Então a Ahsoka, ela se conectava de uma maneira diferente com toda aquela questão. Esse curta é a prova disso. Como se precisasse, né? Interessante perceber como essa série poderia se firmar 100% nela, que bastaria para ser muito atrativa. Mas de certa forma ela faz isso. A gente vai ver um pouco agora a jornada do Conde Dooku, ou Conde Dooku. E essa jornada faz também a gente refletir sobre a jornada da Ahsoka Tano, que a gente conhece em Rebels, mas principalmente em Clone Wars. Mais à frente veremos um pouco mais sobre essa sua rebeldia, e aí eu volto a falar sobre isso. Mas aqui também tem um pouco dela, tá? Só um pouco. Afinal, nem era pra ela estar em certos lugares que ela frequenta. Justiça. Esse episódio 2 é um presente. Pra mim, no caso. Quem me acompanha sabe o quanto que eu gosto do Qui-Gon Jinn e todas as reflexões que ele carrega consigo. Qui-Gon e o Conde Dooku, eles se deparam com uma vila e com ela a destruição que a República também comanda nas pequenas histórias da galáxia. Isso, de certa forma, ajuda a Dooku e também ao Qui-Gon terem uma visão dúbia sobre o modelo político que estava acontecendo naquele momento. Qui-Gon, ele morreu na sua jornada, então, dados os assuntos que ele puxava no conselho, eu só posso especular que muito provavelmente ele iria se rebelar contra aquilo tudo. Esses pensamentos já vinham existindo. Ele já vinha sendo submetido a realidades aí pelo Conde Dooku, por exemplo, que poderiam fazê-lo pensar sobre isso. Tanto que ele já havia prometido cuidar do Anakin, mesmo se o conselho não permitisse. Então entenda, eu não tô dizendo que ele cairia pro lado sombrio, não é isso. Afinal, a gente viu que existem muitos outros lados nesse espectro, dado que vimos na jornada da Ahsoka, né? A Ahsoka, não só nessa série, nas outras séries dela, mostram uma jornada mais cinza, que não tá nem do lado de cá, nem do lado de lá. Então, talvez o Qui-Gon Jinn fosse um dos pioneiros aí dessa incursão. E aí eu me pergunto o que aconteceria com o Anakin Skywalker. O filho do senador não sabe perfeitamente o que o pai estava fazendo e a dor que ele estava causando naquele planeta, naquela vila específica. Dooku e Qui-Gon, eles ficam em xeque entre política e entre a missão deles, mas estamos falando de Jedi que não são tão sólidos assim quando se fala em protocolos. Dooku, ele decide sim pelo certo. A gente conhece o personagem, então dá pra questionar, mas naquele momento, nesse contexto, ele decide pelo certo, que é defender a paz e defender aquele povo subjugado pela República. Perceba algo que essa série fará até o último episódio. Não é necessariamente o modelo político que vai trazer alento para a galáxia. A galáxia é complexa demais para um modelo político conseguir organizar aquilo. Por isso que na cabeça do Dooku surge esse ímpeto mais da ordem, da organização, da hierarquia. E por isso ele cai pro lado negro, né? O Senado, veja só, também não era lá essas coisas. Afinal,
é um órgão que também permitiu que o Império entrasse com tudo naquela realidade. Sendo assim, urgir a honra de Qui-Gon Jinn e Dooku nesse contexto traz a noção de que o modelo atual, esse daí, também é questionável, implantando ideias rebeldes na cabeça de ambos, tá? Pena que para um Jedi cair cegamente para esses sentimentos pode trazer o lado sombrio. O próprio Luke andou perto, né? Foi chamado, esse lado sombrio flertou com o Luke. Mas que bom que, se mantiver uma linha muito próxima do bem, uma linha muito próxima da parcimônia, surgem Qui-Gons, Obi-Wans, Yodas e, consequentemente, Lukes. Dooku enforca o senador e diz que corruptos como ele devem ser erradicados. Dá uma dor ver o Dooku estando no caminho errado por linhas certas, ou seja, ele tinha um bom objetivo, mas as circunstâncias drásticas e os apelos incessantes de Palpatine ali nos bastidores, né, cegaram aquele que poderia trazer, quem sabe, uma nova maneira, uma nova e boa maneira de ver a Ordem Jedi, de ver o Conselho Jedi e ver como a força poderia agir naquele mundo. Os Jedi andavam perto de mais da política, fazendo até os políticos pensarem que eles serviam ao Senado, como fala aqui o senador. E o Conde Dooku termina dizendo que Qui-Gon Jinn é um homem muito mais sábio do que ele, e de fato é, só não teve tempo para provar isso pra gente e pro conselho. Escolhas. Interessante como um curtinha, um trechinho de uma história pode adicionar grandes percepções. Sempre que você pensar que algo deveria estar acontecendo em Star Wars, saiba que esse algo está acontecendo em algum canto da galáxia. Eu sempre me perguntei sobre como os Jedi e toda sua proximidade fajuda com a política era vista por aí, pelos comuns. E o soldado que matou Katri nos entrega essa percepção. No episódio anterior a gente já tinha um pouco dessa percepção, mas aqui isso é mais evidente ainda, né? Então nem todos confiam tanto nos Jedi. Afinal, eles estão, quer queira quer não, incubados na política de Coruscant. E Mace Windu é um desses. Pior do que isso, os Jedi, eles também têm protocolos demais para conseguir de fato manter a tal paz que tanto almejam. Se você tem protocolos demais, você tá preso a um sistema, esquece. Conde Dooku desconfia das reais intenções do Mace Windu ao tentar entender se ele realmente queria resolver o caso em questão ou manter a sua possível entrada no conselho. Eu sempre acho o Mace Windu, o Mestre Windu, um pouco dúbio nas suas reais intenções das suas ações. Ele é um Jedi, lado da luz da força, isso é fato, mas com algumas ações que parecem ir além disso, com algumas ações que parecem ser muito questão pessoal. E eu não tô falando de novo de lado sombrio, não é isso. Eu tô falando de alguém que ama mais o protocolo e o status do que o principal objetivo da existência dos Jedi, proteger. Mais à frente isso vai se conectar com os curtas da Ahsoka Tano, que é o que acontece acho que a partir de agora, ao mostrar que protocolos precisam ser revistos a depender do contexto. Conde Dooku, evidentemente, foi pro lado sombrio, nós sabemos disso, mas não necessariamente só por isso. Foi muito parte da sua ambição, da sua pressa de fazer a visão dele implantar-se na galáxia de uma maneira mais rápida do que o caminho oferecido pelo dos Jedi, pelo dos Conselhos, né? Então, é isso que esse episódio vem me mostrar um pouco mais. Como existem questões pessoais demais para serem resolvidas nessa jornada dos Jedi, e Mace Windu e o Conde Dooku, melhor dizendo, ora estão alinhados, ora não estão. É difícil entendê-los. O Lord Sith. Uma das coisas mais interessantes do Conde Dooku é como ele consegue ser um anti-herói e um anti-vilão ao mesmo tempo. Esse curta mostra um pouco mais disso. Há um propósito levemente sensato na virada de lado dele. É um pouco diferente do Anakin, que viveu uma tragédia que o levou pro lado sombrio da força. Não que na jornada de Dooku a morte do Qui-Gon não seja uma tragédia, não é isso, mas convenhamos, não é tão pessoal quanto a jornada de Anakin. Dooku, e esse curta mostra isso muito bem, é um idealista, alguém que acredita muito no que o lado sombrio pode oferecer para ele naquele momento, que no caso, na boca dele, é ordem e paz, como é dito aqui inclusive. Depois de ter visto tudo, a situação piora, porque fica fácil de entender como os problemas do Conselho Jedi e como a altivez dessa ordem fez ela se perder em uma certa cegueira autoimposta. Mestre Edel, ela fala exatamente isso quando é levada por Conselho à descoberta de Qui-Gon Jinn, a descoberta que tem um Sith por ali. Não é que eles não aceitam a ameaça do provável Sith, é que eles escolhem não se importar com isso para não gerar nenhum alarde, ou seja, o Conselho escolheu ser cego para uma possível ameaça
muito por conta, quem sabe, de não dar tanta moral pra Qui-Gon Jinn, seus pensamentos, seu mestre, ou quer que seja, o que gera a sua morte e, por sua vez, a total virada do lado, né, da luz para as sombras de Conde Dooku. Muito do que a gente vai ver de ameaça daí pra frente é desencadeada pela ignorância dos Jedi. Ignorância ou petulância, como mais à frente Yoda virá a falar, né, no episódio 8. Se pegarmos a jornada de Ahsoka, uma das melhores Jedi que vimos, ela é também colocada a se perder, melhor dizendo, por essa petulância, assim como tantos outros micro-acontecimentos. Conde Dooku é só um exemplo disso, um estopim, a fim de mostrar como os Jedi devem ser colocados como parte fundamental dos problemas que aconteceram na virada da República para o Império. Não tem como discutir essa virada apenas baseando-se na política, mas é preciso discuti-la a partir de como os Jedi se viam dentro daquele cenário. Prática leva à perfeição. A ambição de Anakin faz Ahsoka ser testada para além do normal. A ambição de Anakin gera uma certa ambição latente em Ahsoka e em ir muito além do que os Jedi comum iam. E essa ambição de ambos faz Ahsoka sobreviver em Clone Wars a um dos momentos mais complexos no qual ela já se meteu. Centenas de clones rebelados, até que prova o contrário, essa é a palavra, atirando contra ela. Curioso como Anakin prepara a sua aprendiz até para ele mesmo. Ahsoka, como eu já falei aqui, é um amálgama da rebeldia de Qui-Gon, a sabedoria de Obi-Wan e a ambição pela destreza e pela perfeição de Anakin Skywalker. Dizem que o verdadeiro mestre é aquele que jamais se deixa ser vencido pelo aprendiz e mesmo assim, um dia é vencido. Por mais que Anakin tenha confiança no potencial da sua aprendiz, ainda assim ele se surpreende com ela. Se surpreende não necessariamente com o resultado pragmático do seu treino, mas com a forma como ela encara esse desafio. A obsessão de Ahsoka a livrou de um futuro trágico gerado pelo próprio mestre, ou seja, quer queira quer não, ela o vence. Mais do que isso, a obsessão de Ahsoka provou por A mais B como a Ordem, o Conselho e outros elementos ali não estavam alinhados com o que os Jedi deveriam realmente ser. Decisão. O papo do conto anterior se conecta fortemente a esse. Descobrimos que Ahsoka estava no velório da Padmé, uma mulher que lhe inspirava força e esperança, e depois vai tentar viver como uma comum. O problema, ou a solução, é que o verdadeiro Jedi, ou o verdadeiro usuário da força, vamos colocar assim, não consegue passar incólume diante de algo errado, diante de uma ameaça. Ashla, seu codinome, né, precisa tomar várias micro decisões aqui nesse curta, e todas levam a uma grande decisão: esconder ou usar a força, esconder ou usar aquilo que nasceu para ser, como a gente viu lá no começo desses episódios, né? No primeiro curtinha, melhor dizendo. Esconder ou se deixar levar pelas missões para as quais ela foi preparada. Ao longo dessa jornada de história dos Jedi, vimos Ahsoka literalmente nascer, crescer, evoluir, melhorar e agora a tocar os primeiros problemas da maturidade. Sua expressão é sempre assertiva, mostrando que Ahsoka é bem ciente do que viveu para ser, do motivo da sua existência. Desde o primeiro episódio isso vem sendo discutido. Ela não culpa o fazendeiro de tê-la denunciado, afinal, ela entende como o medo age nas pessoas. Isso já foi discutido em Clone Wars várias vezes, tá? Ela mesma já teve que aprender a controlar esse medo, tanto em Clone Wars como em Rebels também. Medo é intrínseco ao ato de viver sob o Império, coisa que é muito discutida entre os fazendeiros. E medo é intrínseco à existência de quem se esconde, o estado que Ahsoka estava naquele momento. Mas, ao utilizar tudo que aprendeu e enfrentar ali um dos primeiros inquisidores daquele mundo, daquela realidade, Ahsoka se depara com a certeza de que não pode viver sob a redoma do medo, sob a redoma daquilo que foi preparada para ser uma Jedi perfeita para os tempos do Império. Uma Jedi que vem debater o real caminho que os Jedi deveriam tomar. Saber como Ahsoka ficou agindo depois dos acontecimentos das animações pode ser uma boa ligação com o que esperar da série dela. No fim, essa temporada quase antológica, eu digo quase antológica porque as histórias são muito ligadinhas, serviu para esquentar um pouco mais do que essa personagem de fato precisa ter de atenção aqui na cultura pop. Mais precisamente com relação a quem curte Star Wars. Em resumo, mais atenção da gente, né? Dos fãs, mais atenção nossa, que ultimamente não estamos dando muita atenção àquilo que Star Wars merece. Endor é um exemplo disso. Mas enfim, bons curtas, trilha sonora espetacular, um esculacho, um absurdo. Pena que eu acho que pouca gente vai de novo se conectar com essas histórias. Pena, muita pena o estado que Star Wars está passando. Espero que essa fala, esse trecho, envelheça muito mal.